Vamos falar com ela, maravilhosa, ela que está diretamente da Califórnia. Claro. Ela andou dando umas bloqueadas aí na gente, mas hoje finalmente nós conseguimos falar com a nossa musa do vôlei e agora na política, Ana Paula Henkel. E aí, Ana Paula, o que você achou do último debate? O Marinho esteve aqui, o Marinho torce, né? O Marinho é torcedor fanático, já postou duzentão. Eu quero saber o seguinte, você já postou alguma coisa aí? Não, Emílio, a eleição está totalmente aberta, não tem como apostar, não. Se fosse em janeiro, eu apostava. A reeleição do Trump em janeiro estava bem garantida, mas agora não, ela está muito aberta. Obviamente, a gente tem um lado, né, no espectro político, mas a gente também tem que fazer um jornalismo sério e dizer que a eleição, ela ainda está aberta, sim. O Trump pode vencer, como o Joe Biden também pode vencer. Ainda esses 8 dias aí antes da eleição, antes do dia 3, serão eternos 8 dias. Posso puxar o entretenimento rapidamente? Não, junto com isso. Tem o filme do Borat, e aí o Giuliani, que é advogado, já foi prefeito de Nova York, e tem uma cena bem polêmica lá, né? Você chegou a assistir, viu as declarações, porque o Trump também foi consultado sobre o filme, falou mal do Borat. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não. Então pode pular. Vi, olha. Só sabia que era rapidamente. Então tá por isso que eu ia jogar pro Marinho. Pode ir, mas beleza. Só pra saber, uma coisa nossa. Pois não, eu sei. Ninguém viu o Borat. Tá bom. Já é chato. Imagina dois. É uma merda. Vale a pena. Quem quiser, fica a dica no Amazon Prime. Borat, fazendo stories lá, estão me pagando. Já era ruim, imagina dois. Tá recebendo jabá aí. Não, mas jabá, acho que é jabá. É pessoal, assim. Mas é fraco. Arrasta pra cima. É fraco. Pois não, a sua pergunta. Não, o Borat é especialista em botar os caras numa encalacrada, né? Aí o Giuliani foi pego com a mão nos Países Baixos. Exato, obrigado. Com uma mulher no quarto, e aí o Borat invade o quarto. E aí o Giuliani, obviamente, disse que foi uma edição capciosa feita contra ele. Mas enfim, Ana Paula, é isso, 8 dias, expectativa total. E hoje a gente vê o Instituto Rasmussen dando o Trump assumindo a dianteira. Richard. E como normalmente acontece nessa reta final, Richard, o cara não consigo com esse cara. Perdão. Tem um alinhamento de expectativas, né? Eles alinham a pesquisa para para tentar refletir ali o afunilamento entre os dois. Você consegue perceber esse movimento em curso? Eu acho que até pegando o gancho para te responder, Marinho, pegando o gancho aí da pergunta do Emílio, eu acho que esse último debate, eu acho que ele mexeu um pouco o pêndulo, né? Muita gente ali da base do Donald Trump quis que ele tivesse sido assim mais agressivo, mais incisivo, mas eu acho que o Trump ele teve uma postura muito correta de ser um pouco mais ponderado, mais moderado, não tão agressivo, exatamente para falar com aquele republicano que estava em dúvida, que não votou nele em 2016, mas que aí as políticas públicas dele ao longo desses 4 anos provaram que foram muito benéficas para o país. Aquele democrata moderado que, né, ainda está em cima do muro, não sabe. Lembrando quem está nos assistindo que o voto aqui nos Estados Unidos não é obrigatório, então o candidato ele tem que convencer mesmo a pessoa a sair de casa para votar. E eu acho que no último debate o Trump fez isso, porque as pesquisas agora estão, né, de alguma forma aí ajustando esses números, embora eu seja muito cética em relação às pesquisas que desde 2016 elas até agora erraram tudo, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então eu acho que o debate, o Trump foi incisivo em focar na economia, que eu acho que é a maior preocupação hoje do americano, aí, né, saindo dentro ainda e saindo da pandemia, é a economia. E então eu acho que o debate mexeu um pouquinho o pêndulo, talvez, para o lado do Trump. Uma coisa assim muito interessante que ontem eu vi com os meus próprios olhos aqui na super progressista Califórnia. Eu vi uma carreata aqui em Los Angeles de mais de 1.000 carros. Nova York também teve. Com bandeiras do Trump e negros, latinos, asiáticos, mulheres. Eu fiquei muito impressionada, porque, obviamente, se é no Texas, isso é uma coisa normal. Mas aqui no coração da Califórnia, Los Angeles, aconteceu uma passeata assim, de 1.000 carros a favor do Trump. Eu achei bem impressionante. Ana, e aquele caso do FBI que descobriu as cédulas descartadas dos militares que votaram no Trump? O Trump estava batendo nisso, falando muito em fraude. Ele ainda continua batendo nisso aí, não?
É uma preocupação. O voto pelo correio tem sido uma preocupação para os republicanos, já que, por exemplo, na minha casa, o meu marido recebeu 2 cédulas, uma na nossa residência e uma na residência do pai. Obviamente que ele rasgou uma em 1000 pedacinhos e jogou fora, mas agora tem estados que eles não querem nem confirmar a assinatura da cédula com a assinatura que eles têm no sistema. Eles vão aceitar votos até se a assinatura não bater. Então, isso é uma preocupação muito grande. O estado da Pensilvânia, por exemplo, decidiu aceitar cédulas que cheguem depois do dia 3 de novembro, que é o dia da eleição. Então, existe aí um alerta muito grande em relação ao voto pelo correio, sim. Ô, Ana, nos trending topics do Twitter, o Hunter Biden está em primeiro lugar. Eu queria saber se tem alguma nova informação do laptop, aí se vazou mais alguma informação dessa operação que tendem a diminuir, né, na mídia. Vazaram mais fotos, né, mais vídeos, também alguns e-mails que colocam aí o pai dele, Joe Biden, num conluio com a equipe, uma empresa de combustíveis de gás da China, e-mails com uma pessoa especificamente ligada ao Partido Comunista Chinês. Então, eu acho que esses 8 dias aí, até dia 3, a gente vai ver muita coisa sendo vazada desse laptop, que agora, essa semana, foi descoberto também que esse laptop ele já fazia parte de uma investigação do FBI sobre lavagem de dinheiro. Boa. Você vai quer entrar no bolão? Bolão do Marinho. Bolão aqui tá o seguinte, Marinho tá colocando 200 no Trump, eu e Samidana, os únicos, você também? Os únicos votando no Biden. Eu pus 50 no Trump. Não, tem que botar 200. Que 200? Lógico. Eu tenho culpa que ele é rico? Eu pus 50, eu ganho proporcional. Você pôs contra quem? A favor do Trump. Não tá com fé. Lógico que tô. Eu Você tirei quer entrar ou não? Aposta em dólar aí com esses trouxas. Não vou entrar não, mas eu vou abusar do espaço de vocês, porque vocês têm uma audiência maravilhosa, que o Marinho vai até entender. Eu preciso explicar isso. Eu tenho visto tanta bobagem, Emílio, na imprensa brasileira, principalmente dos ditos correspondentes internacionais sobre o colégio eleitoral, inacreditável. Falando que o sistema do colégio eleitoral é um sistema elitista. É muito pelo contrário. O colégio eleitoral ele é anti-elitista. Porque o que acontece, se fosse o voto popular, como é no Brasil, apenas as 2 costas nos Estados Unidos elegeriam os presidentes para sempre, porque são as 2 costas, a Califórnia, Nova York e Massachusetts, né, a costa leste e oeste, onde tem uma densidade demográfica muito alta, só essas 2 costas elegeriam os presidentes para sempre. O colégio eleitoral, ele obriga o candidato a falar com o país inteiro. Aqueles 4 delegados lá da West Virginia, por exemplo, eles foram decisivos na eleição de 2000 entre Al Gore e da George W. Bush. Então, essa coisa de que o colégio eleitoral é elitista é uma falácia, é o contrário. O colégio eleitoral obriga os candidatos a falarem com o país inteiro. Eles têm que correr o país inteiro, porque mesmo que um estado tenha 3, 4 delegados, numa corrida apertada como essa que a gente está vivendo em 2020, eles podem exatamente colocar o pêndulo aí para a vitória de um lado ou do outro. Então, essa falácia de que, mas não é voto popular, Estados Unidos não é uma democracia pura, é uma república. O voto popular, ele acontece dentro do seu estado e aí os delegados dos estados votam no presidente. Isso obriga com que todos os candidatos falem com o país todo e não apenas com as regiões mais populosas do país. Muito bem, mas você é professora, né? Você deu uma aula aí. Você sabe que a gente não consegue, é que nem futebol americano. A gente também nunca vai entender, porque cada jogada tem 3 regras. A gente assiste sem entender o que tem o menor sentido, mas a gente fica torcendo. A gente nunca vai entender. Mas o que eu fico pensando é justamente isso. É o poder do afegão médio hoje em dia.
Porque se você pensar bem, aqui o Brasil também foi progressista, foi canhoteiro durante muitos anos. Você tinha os intelectuais colados ao sindicalismo, tal, isso aqui. Eles davam aquele esquema, você tinha o povão ali dos sindicatos e tal, e ficou muito tempo. Com o Bolsonaro mudou esse aspecto, mudou. Você vê, não tem muito intelectual do lado do Bolsonaro, é mais aquele povão que ele sai, que ele vai lá naquelas padarias, aquelas coisas que ele faz. E nos Estados Unidos também teve essa mudança. Então a gente vê agora qual é o poder de influência dos artistas de Hollywood, porque eles estão todos trabalhando muito pro Trump cair fora, né? Passando vergonha. Eu acho que nem pro Biden, é anti-Trump aí os Estados Unidos. Eu vejo mais ou menos assim, essa grande... Então nós vamos ver qual é o poder de influência que, sei lá, artista, intelectual tem inclusive cientista. É porque a bolha de Hollywood, Emílio, é uma bolha que pertence e apoia muito o quê? Uma coisa muito parecida com o que nós temos no Brasil, que apesar de um número bem menor, ainda é forte aqui também, o quê? Os sindicatos. A bolha de Hollywood apoia os sindicatos dos professores, que é um sindicato absolutamente progressista, o sindicato dos atores, aí o sindicato dos câmeras, enfim. O próprio Ronald Reagan, que veio de Hollywood, ele não teve o apoio de Hollywood, ele se tornou o político que ele se tornou ali, empurrado exatamente pelo afegão médio, como você muito bem colocou, que ele falava muito a linguagem do povão. Agora, é interessante você falar o afegão médio, o colégio eleitoral, ele protege exatamente o afegão médio, o voto do afegão médio. Se não fosse o colégio eleitoral aqui, só as elites é que votariam nas duas costas e elegeriam os presidentes para sempre. Por isso que aí às vezes o voto majoritário não significa que o cara leve a presidência, leve o pleito, né? Não, porque olha para você ver, em 2016, por exemplo, só na Califórnia, a Hillary teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Mas a Hillary ganhou no voto popular. Mas se você tira esses 3 milhões de votos da Hillary da Califórnia, ela já não ganha no voto popular. Sim. É para evitar que o país se torne, enfim, anexo da Califórnia. Porque a Califórnia dite os rumos do país. E para você não manter alguém só no poder, né? Porque quando você é político, qual é o segredo? Você ganha a eleição e quer se manter pro resto da vida no poder, Samidana. É a nossa ideia, não é? Você quer fazer alguma pergunta da eleição? Eu queria saber da Ana, você acha que esse sistema, né, distrital seria bom para o Brasil? Que a gente aqui não tem, né? Aqui é pela maioria. Acho que seria um caminho muito bom para o Brasil, principalmente se a gente conseguisse aliar ao voto não ser obrigatório, ou seja, o político tem que convencer o eleitor a sair de casa para votar. Isso seria um caminho muito bom aí dentro de uma possível, não sei se utópica, reforma política para a gente. Acredito que seria muito bom, sim, sabe? No debate, Ana, você acha que pode ter uma interferência do Trump? Que ele ficou uma polêmica. No primeiro debate, o âncora foi lá e questionou ele. Mas você vai interferir? Aí ficou meio em aberto. Isso daí, se ele não ganhar, você acha que ele pode interferir? Eu acho que essa eleição vai ser uma baita de uma treta. A gente não vai ter os resultados logo no dia seguinte, como nós tivemos em 2016. Eu acho que os dois partidos vão contestar. Acredito até que há chances dessa eleição acabar na Suprema Corte, como aconteceu em 2000, né, entre George W. Bush e Al Gore, que teve aquela confusão da contagem ali dos votos da Flórida. Então, acho que essa treta dessa eleição desse ano, acho que vai render muita coisa ainda. Com certeza não veremos o vencedor logo nos primeiros dias, até porque, como eu mencionei, a Pensilvânia deu a possibilidade de contagem de votos que cheguem até 3 dias depois da eleição. Nossa. Então a gente ainda vai ficar sofrendo aí algumas boas semanas depois do dia 3. Só se for uma vitória cachapante para qualquer um dos dois, né? Que não sei se tá no radar.
improvável, na minha opinião. Acho muito improvável uma vitória, assim, o landslide que eles falam, né, para um lado ou para o outro. Eu acho que... E outra coisa que a gente só vai ver também ao término dessas eleições é o quão certas ou erradas as pesquisas estavam, né, porque a gente fica meio no escuro. A gente pega, por exemplo, o Real Clear Politics, que é aí um compilado de várias pesquisas, aí o pêndulo, que é até um site limpinho, né, que a gente fala, é todo certinho, mas aí a gente não sabe quantas pesquisas democratas foram feitas, quantas republicanas. Infelizmente, pela quantidade de erros desde 2016, e erros assim absurdos, né, não foram erros nem dentro da margem. 2, 3 dias antes da eleição de 2016, as pesquisas do New York Times estavam dando 93% de chance para Hillary, 3 dias antes da eleição. Então, a gente viu também nos próprios midterms de 2018, as pesquisas erraram muito também, ali na troca dos assentos, né, da Câmara e do Senado. Então, a gente não sabe onde essas pesquisas estão. Eu acho que essa eleição está muito além do que Joe Biden e Donald Trump, republicanos e democratas. Eu acho que é uma eleição onde a gente vai estar colocando aí em xeque liberdades essenciais nos Estados Unidos, já que o Partido Democrata, por mais que Joe Biden esteja aí na política há muitos anos, ele foi totalmente sequestrado pela ala super radical do partido. Radical que eu digo assim, de políticas muito radicais, extrema esquerda mesmo. Então, ele, na verdade, ele vai ser apenas um boneco. Se ele vencer, um boneco da ala extrema esquerda dentro do partido, com políticas aí de taxação de grandes fortunas, fronteiras abertas, aborto a qualquer fase da gestação, direito de votos para gente que está na cadeia, assassino, pedófilo, estuprador. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Esse pêndulo aí da liberdade na América, que é um pilar muito sólido, né, da defesa inviolável da liberdade no Ocidente. Eu acho que tem muito mais em xeque nessa eleição do que apenas republicanos contra democratas ou Joe Biden contra Donald Trump. Pô, mas assim você deixa a gente com medo. Não. Mas é pra ficar. Mas é pra ficar. É pra ficar. Medo vende na política. Porque se você pensar bem, né? Vamos pegar, a gente é mundo livre, né? A gente é mundo livre. Sim. Ocidental, mundo livre, judaico-cristã. A gente tem os nossos pilares aqui, propriedade e tal, não sei o quê. Se você pensar bem no oposto lá, os caras, a geopolítica, você tem China, Rússia ali, que tem um movimento Coreia ali do Norte. Você tem um movimento boa ali, né? Mesmo, né? É meio proteger o que a gente sempre foi. E parece que aqui, eu não sei que catso que acontece, virou, depois de um tempo, um terceiro turno eterno. E as pessoas não se aceitam mais e não vai. É um terceiro turno que nunca acaba. A gente tá aqui pelo menos, sei lá quanto tempo que a gente tá aqui vivendo o terceiro turno. O que você acha que vai acontecer, professora? Aqui também, Emílio. E o problema desse terceiro turno é que aqui a gente viu durante 4 anos aí os democratas tentando empurrar o impeachment de Donald Trump em várias frentes, vários assuntos, assim, até que conseguiram empurrar o impeachment de uma ligação dele, do presidente ali da Ucrânia. Obviamente o impeachment vazio acabou morrendo no Senado com maioria republicana, mas existem pautas sociais muito importantes que preocupam o americano, por exemplo, o lado de prover saúde de graça para 11 milhões de imigrantes ilegais, ou seja, o dinheiro dos impostos do americano ou do próprio imigrante que é legalizado nos Estados Unidos, ele vai pagar pela saúde de 11 milhões de imigrantes ilegais. Isso está na plataforma do Joe Biden, até políticas econômicas, né? O Sami pode até falar melhor, como taxação de grandes fortunas. Os impostos aqui na Califórnia podem chegar a 62,5%, em Nova York 62%, ou seja, as empresas que estão crescendo, elas vão ter que voltar parte dos seus lucros também para aquele Green New Deal, que é uma
um programa totalmente utópico em relação ao meio ambiente, que é acabar com os combustíveis fósseis em 10 anos. Então, tem muita coisa que a ala da extrema esquerda dentro do partido hoje sequestrou totalmente. Caciques grandes como Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, o próprio Joe Biden, eles estão totalmente sequestrados e reféns dessa ala radical ali, comandada até pelo Bernie Sanders. E se o Joe Biden ganhar, ele vai ser apenas um boneco na mão dessa ala, que hoje é a voz mais alta, é a maioria ali dentro. Muito bem. É isso aí, Sandro? A Califórnia acho que é o lugar que mais taxa, né? Você mora na Califórnia, né? É o lugar que mais... Os caras estão indo embora daí. Tem muita gente se mudando. E levando consigo a ideologia deles. Estão indo embora daqui e muita coisa, assim, nos últimos 10 anos, 15 mil empresas foram embora daqui, as pessoas estão migrando daqui para o Texas. Para você ter uma ideia, Emílio, a Califórnia é o 5º PIB do mundo. A Califórnia tem 12% da população dos Estados Unidos e 49% da população de rua, sem teto. Então, as políticas públicas dos democratas aqui, elas têm sido um desastre. Eu escrevi uma matéria, fiz um raio-x bem vasto sobre a Califórnia na revista Oeste, está lá para quem quiser ler, e os números estão lá, altos impostos, muitas regulações para você abrir uma empresa, regulações, controle de aluguéis. Você não pode construir um prédio se não está absolutamente de acordo com todas as diretrizes do governo, que são diretrizes assim utópicas. E aí, quando você constrói um prédio, por exemplo, você tem o controle de aluguel também do governo estadual. Então, as políticas daqui, elas estão massacrando as pequenas empresas, que, na verdade, a gente fala muito, né, do Vale do Silício, Google, Facebook e todas as Big Techs ali, mas 98% da receita do estado da Califórnia vem de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. E essas empresas estão saindo e indo embora para o Texas. Aí é que está a loucura. Estão indo para o Texas e chega lá no Texas, votam nos democratas. Muito bem. Queria agradecer, sempre dando uma aula aqui nesse programa. Vem pra Virgínia, Ana Paula, pra gente caçar urso. Obrigado. Você tá com o curso aí? Tá com o curso ainda? Com o curso. Tá aí o endereço. Tá aí o endereço do curso. Deixar um beijo pro pessoal do meu curso, um curso muito animado. A gente tem um grupo no Telegram que também é muito bacana, a gente troca muitas informações. E eu acho que a gente tem que tentar entender, Emílio, as pessoas perguntam, mas por que falar de história americana? Para a gente entender que a gente não quer falar de partido republicano ou partido democrata, mas da defesa inviolável de princípios, de ideais, de liberdade, que se a gente não proteger isso, aí é um efeito dominó muito grande. A gente vê aí no Brasil, por exemplo, agora, nosso direito de escolher se queremos tomar uma vacina que não existe ainda, vai parar na Suprema Corte. Ou seja, a gente tem que estar muito atento para a liberdade, a defesa da liberdade em várias vertentes. Ronald Reagan costumava falar, ele tem uma frase espetacular que é: a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. Se a gente não tomar conta dela, não proteger e passar para os filhos para que eles façam a mesma coisa, ela vai embora, não tem jeito. Vai ter sempre um projeto de tiranete querendo cercear as nossas liberdades. E para ter liberdade dá trabalho, né? Para ter liberdade, para você conquistar a liberdade é um trabalho filha da mãe. Boa, obrigado, viu, Ana Paula? Obrigado, o papo foi muito bom, sempre é muito bom com você. Sei que você é ocupada aí, dá uma colher de chá de vez em quando pra gente, mas tá aí o endereço aí da Ana Paula pra você seguir. Um beijo pra você, obrigado. Beijo, meninos. Valeu. Boa semana. Tchau, Ana.